Ó, vou falar de Bahia. Antes de falar de Bahia, deixa eu só botar esse comentário aqui para a gente dar uma justificada, porque, por exemplo, muita gente falou que a gente pegou lá com o torcedor do Bahia. Deixa eu explicar bem rapidinho uma coisa para vocês. Ó, a gente quer uma discussão inteligente aqui no chat. Quando a gente faz uma live, eu estou deixando de ganhar dinheiro, de vender aqui online, na minha empresa. O Linésio está deixando de trabalhar também, porque o Linésio não vive de YouTube. Tá? E a gente vem para fazer uma live e, de repente, o cara fica aqueles comentários besta. Não sei o que é maior do que não sei quem. Vocês têm inveja de não sei quem. Cara, eu não tenho inveja de ninguém. Sabe de quem que eu tenho inveja? Eu tenho inveja de Jesus Cristo, que já está salvo lá em cima. O resto aqui na terra, para mim, dinheiro não tem valor. Só tem valor aqui para mim família. Meus filhos, meus netos. A família eu quero mais o bem do mundo, é o que eu dou valor. Futebol, para mim, é uma brincadeira, é um lazer. Eu, sinceramente, vou ter inveja do Bahia, porque eu tenho um genro aqui que torce Bahia, tem outro que torce Vitória, minha filha mora em Salvador, meu irmão é do Colégio Militar aí em Salvador. Eu tenho inveja, eu amo a Bahia, amo. Já disse várias vezes, inclusive, se eu morasse na Bahia, eu torceria pelo Bahia. Torceria pelo Bahia. Agora, não tem inveja nenhuma, não. Agora, veja bem, você tem aqui o seguinte, ó, por exemplo, o Valdir aqui, senhores Selma e Nerd, vocês pegam lá fácil com os torcedores do Bahia. Muita calma nessa hora. Vocês têm todo o direito de não concordar com alguns comentários, mas não pode ficar nervoso. Hoje, eu vou ser bem sincero, eu tenho a educação de colocar todos os comentários aqui. A partir de agora, eu não vou ter mais essa educação. Eu vou colocar apenas comentários que eu julgo serem comentários que têm um certo nível. Porque, sinceramente, o problema é que vocês enchem de porcaria o chat. Aí fica difícil, cara. Quem discorda da gente, tá tudo bem. Agora, tem pessoas que não discordam, ofendem, xingam, chama de mentiroso. Quando não chama de mentiroso na cara, faz a curva para chamar de mentiroso. Então, eu não sou obrigado a aceitar isso. Diz o que você quer, diz o que você tem que fazer ou não no seu canal. Exatamente. Né? Você opinar, por exemplo, hoje, já a gente vai falar de Bahia. Se você disser, por exemplo, hoje, que o Paysandu pode conseguir um empate com o Bahia, você é crucificado. Você é crucificado. Se eu disser que o Paysandu ganha de 1-0 no contra-ataque, vão dizer que eu sou louco, que eu sou doido, que eu sou invejoso. Quer dizer, eu não posso ter opinião contra o Bahia? Gente, do jeito que vocês não respeitam a nossa opinião, aí você quer comentar que besteira e quer que eu respeite a sua. Quando você aprender a respeitar a nossa opinião, aí a gente vai respeitar de vocês. E outra coisa, Selma, na minha adolescência, fase adulta, quantas e quantas vezes no Carnaval Fora de Época eu ia atrás de um trio elétrico de uma banda baiana, pô. Era Chiclete com Banana, Asa de Águia. A banda que eu mais gostava era o Asa de Águia. Olha, Asa de Águia, Cheiro de Amor, a Barca, que era com... Como se chamava a Barca? Eu já não me lembro agora o nome da banda. Depois tinha Chiclete com Banana. Quantas e quantas vezes no Recifolia, que era o Carnaval Fora de Época de Recife, eu comprei abadá para sair nos blocos do Carnaval baiano, da turma do trio elétrico da Bahia. Não existe isso não, gente. Agora, o torcedor de futebol é neurótico. É como você falou, Selma, a gente agora tá... Esse bloco é para falar do Bahia, né? Se você disser, apesar que eu acho que o Bahia é favorito, mas se você disser que o Paysandu pode ganhar, aparece 3 ou 4 aqui nos crucificando. Quer dizer, eu não posso dizer que o Náutico ontem fez 1-0 no São Paulo. O São Paulo suou para ganhar do Náutico de 2-1. Exatamente. O Náutico, time de Série C. Não é? Bom, resumindo, Paysandu e Bahia hoje, eu acho que o Bahia, mesmo se jogar com um time mesclado, o Bahia tem possibilidades de, no mínimo, arrancar um empate com o Paysandu. O Bahia tem mais elenco. Né? Então, eu acho que dá para o Bahia, pelo menos, arrancar um empatezinho. Hoje não é jogo do Bahia suar feito louco para conseguir uma classificação 3 pontos. É jogo para o Bahia chegar lá, em Belém, e administrar, na minha opinião, né? É para o Bahia chegar lá e, administra um resultado. Até mesmo um 0-0. Um 0-0, eu acho que estaria bom para o Bahia. Por exemplo. O jogo é onde, se o Bahia vencer o Paysandu? O jogo é em Belém, é? O jogo é em Belém. O jogo é no Mangueirão. Se o Bahia vencer... É em Belém, né? Eu acho que deve ser no Mangueirão. Se o Bahia vencer por 1-0, ou seja, se o Bahia hoje empatar 0-0, o torcedor do Bahia tem que estar de boa, tranquilo, pô, vai dormir feliz. Depois, no jogo da volta, 1-0 no Paysandu, já passa para outra fase. Se eu fosse torcedor do Bahia, hoje, o que eu estaria menos, não sei o que aconteceu não, mas continuando o que eu estava falando, hoje é um jogo para o torcedor do Bahia relaxar, pô.
Se o Bahia, por acaso, empatar hoje com a equipe do Paysandu, tá de boa. Porque no jogo da volta, 1-0, o Bahia passa, pô. Agora, se o Bahia perder o jogo de hoje, aí a gente vai analisar o porquê o Bahia perdeu. Porque o Paysandu jogou melhor, o Bahia não soube. Enfim, a gente vai Mas analisar. o corte é assim. Corte do torcedor do Bahia, tá? Jogou 2 vezes com o time misto, ganhou do Ceará. Ganhou do Palmeiras. Aí vai jogar contra o Paysandu, que é um time de Série B. Nós vamos passar por cima, vamos passar o trator. O corte que eles fazem da situação é essa. Eles não imaginam que cada jogo é um jogo diferente, que o Mangueirão toda tarde chove em Belém, é um campo pesado, que o torcedor do Paysandu vai entupir o Mangueirão, né? Que Pois de repente... a galera... Até me admira um torcedor do Bahia pensar assim, mas a galera esquece que Remo e Paysandu tem torcida, gente. Tem muita torcida, cara. Tem torcida. E às vezes lá no Mangueirão, os nossos times que são mais ricos, por exemplo, e tem um elenco melhor, digamos assim, a gente toma tromba porque a torcida lá empurra o Paysandu, porra. Tem que entender o Paysandu. Mangueirão, na Curuzu, quantas e quantas vezes eu vi o Ceará perder lá? Quantas quantas vezes eu vi Corinthians? Corinthians, ano passado, na Copa do Brasil, o Remo meteu 2-0. O Remo meteu 2-0. Entendeu? Então, tem dia também que o time não acerta, Linés, que o time não joga bem. Tem todos esses fatores. O cansaço da viagem, mesmo sendo que o time reserva, mas esses caras que estão jogando, eles viajam também quando o time principal vai jogar, ficam no banco de reservas. Então, tem todo um contexto que tem que ser analisado. Eu também acho que o Bahia ele é, sim, favorito, mas o time do Paysandu tem totais condições de ganhar do Bahia hoje. Tá? E isso não é inveja, isso é possibilidade. A gente está debatendo, né? Eu acho, sinceramente, que o Bahia não perde, tá bom? Mas o que o Celso está falando é uma possibilidade. Pode acontecer do Paysandu vencer o Bahia. E se vencer, não aconteceu nada, não passa nada, gente. Tem outro jogo, né? E outra, qual é o foco? O que é que o torcedor do Bahia todo dia fala aqui nos nossos canais? O foco do Bahia é a Libertadores. Então pronto, porra. Se o Bahia foi eliminado pelo Paysandu, segue o jogo, segue o barco. Não acontece absolutamente nada. Agora, eu acho que nesta fase dá para o Bahia passar. Dá para o Bahia passar para a próxima fase. Ou seja, o Bahia vai lá em Belém, empata com o Paysandu, tal, ganha por 1-0, chega na Fonte Nova, ganha também, beleza, passou. Aí depois a gente logo vê. Agora, se não passar, se acontecer do Bahia ser eliminado, a gente vai tirar onda, vai rir, vai fazer uma brincadeira, tá? Mas, o torcedor do Bahia tem que focar na Libertadores e na Série A do Brasileiro, porque não dá para levar 3 torneios grandes como Libertadores, Copa do Brasil e Série A com este time. Não aguenta. Vai quebrar, vai arrebentar igual a Fortaleza. Fortaleza arrebentou. Tem que focar num, para fazer um belo campeonato em um. E os outros fazer dignamente uma boa campanha. Você sabe onde é que fica Itaberaba, lá na Bahia? Não. Eu soube essa semana, quando o carro da minha filha quebrou vindo de Barreira, até conversei com você, fica mais ou menos 285 quilômetros de Salvador, e nós temos uma pessoa lá que sempre assiste a gente. Boa tarde, nobre Selmi Nerd, acompanho sempre vocês, parabéns pela coragem, educação, sensatez nos comentários em defesa do futebol do nosso maravilhoso e grande Nordeste. Sou Bahia e é de Itaberaba. Um abraço para você, Rani. E tá na praia. Olha a foto aí. Tá na praia, Ai, papai. Tá na praia. Brincadeira. Quem não entendeu foi você. Todos sabem que o Superman é um... Passa isso, Celso. Passa. Já era. Passa. Essa criança de 5 anos, o pai fica dando celular para esse menino falar. Passa Fortaleza isso. Aqui a gente já falou. Doutor Bragaço também mandando abraço para a gente. Sempre junto aqui. Cantorzão dos bons, viu? Lá do... canta lá no... Sala de Reboco. Casa de Reboco, rapaz. Do meu amigo e irmão Rinaldo Ferraz, viu? Cantor dos bons. Sobre Fortaleza, acho que o gás acabou. Aqui é outra história. Estamos falando de Bahia. Seu Selmo, tenha paciência. Eu tenho paciência nem comigo, macho. Imagina com vocês. Os comentários aí estão mais ligados ao que a gente falou do Fortaleza. Nada disso. Sou torcedor do Bahia e Paysandu pode ganhar ou empatar sim. Só não generalize. Não, claro, a gente não generaliza, não. Quando a gente fala aqui, a gente fala em relação ao que acontece, né? Tem um lado que pensa mais com coerência, outro já pensa mais... E outra, é a nossa opinião, Selmo. É a nossa opinião, pô. É verdade. Selmo, manda um abraço para o pessoal do Central de Caruaru.
Um abraço para vocês aí. Central, que foi o primeiro time que, aliás, foi o time que revelou o Sérgio Alves para o Ceará. O Sérgio Alves foi revelado na base juvenil do Sport, emprestado pelo Sport ao Central de Caruaru. O Central veio jogar contra o Ceará, o Sérgio fez 2 gols. O Ceará contratou o Sérgio com 21 anos e se tornou um dos maiores ídolos da história do Ceará. Eu acho que o torcedor do esporte, nem o diretor do esporte, jamais imaginaria que o Sérgio se tornaria ídolo, o último ídolo, né? Jogou muito. Fez muito gol no Ceará. Né? O Milton Mendes explicou que foi feita a análise tática do time do Fortaleza e como o anulou algumas jogadas da equipe adversária. Cara, é bom treinador, Milton Mendes, né? É bom treinador. O Bahia é favorito mesmo com o time reserva, mas também não são favas contadas. Não são. Linés e Selmo estão dando a real sobre os times do Nordeste. Obrigado, Daniel. Que bom que você está entendendo a nossa ideia. Calma, Selmo, você e Nerd tem mania de generalizar. Olha os grupos dos torcedores do Bahia, não esse pensamento da maioria. É porque quando a gente fala do Bahia, não tem como a gente dizer, é uma parte do torcedor do Bahia, é 1%, é 2%. Quando a gente fala, a gente não está generalizando. Você que não se inclui nesse personagem, simplesmente você mesmo sai fora do pensamento negativo, cara. Ô, Selmo, sabe o que eu acho interessante? A torcida do Fortaleza também diz que a gente generaliza, mas quando teve aquele atentado contra o ônibus do Fortaleza, foi a torcida do esporte, não foi a torcida jovem. Eles generalizam, mas a gente não pode generalizar. Entende, Selmo? É verdade. Eles podem, a gente... Retrô vai subir para a Série B, vai brigar para subir. Itaberaba fica na Chapada da Diamantina. É verdade, eu conheço bem aí a região. O Bahia é o mundo. Olha a foto dele. Põe lá o Bahia é o mundo. Põe lá. Olha a foto do homem. Tá no sofá deitado, né? Só pode ser. Vê que vida. Vê a vida de Carlos Alberto. Ele está na Paraíba, olha. Estou aqui na Paraíba ouvindo vocês, o Carlos Alberto. Deitado no sofá, vê. E o sofá é do Vitória, ó, é vermelho, ó. É do Vitória. Ai. Rapaz, depois que saiu a notícia de que o City vai fazer um CT para o Bahia igual ou parecido do City, muitos influenciadores do Vitória estão querendo SAF. Mas até no passado estava chamando a gente de vendido. Isso é algo que acontece. O torcedor do Vitória não tem o que rebater, aí diz que o Bahia foi vendido. Mas eu acho que o Vitória está com a dorzinha de cotovelo do Bahia grande, viu? Porque a mudança que está acontecendo no Bahia é muito grande, gente. E você, torcedor do Bahia, entenda uma coisa. Os influenciadores do Vitória que falam mal da SAF, gente, é porque eles não têm. Eles querem ter. Quando eles tiverem, eles param de falar mal. Cuida, deixa isso para lá, não é? Um abraço para o PH, lá de Camaragibe, Pernambuco, viu? Conheço muito Camaragibe. Setor Azul 16, que é uma torcida organizada do time do Retrô. Sempre está aqui com a gente. Um abraço para você. Selmo Linés, sou Bahia, porém, às vezes, vocês, sem querer, generalizam, sim. Eu, por exemplo, sigo vocês dois e curto análise de sessão comédia e tal. Selmo, sua música é top. Olha aí, coisa boa. Mas o Rogerinho, ele curte sessão comédia porque é contra o Vitória. Porque quando eu faço sessão comédia contra o Bahia, vou me desinscrever desse canal, você odeia o Bahia. Assim, ó, de gente falando isso. Assim, Selmo. Quando eles veem o vídeo show que eu estou criando, nem o Linés sabe como é o vídeo show que eu estou criando. Ele é o personagem principal, tá? Ele é o personagem principal do vídeo show. O vídeo show é a resenha de como ele faz o Sessão Comédia. Tolinho de tolo? Sim, de tolo. Tolinho é um tolinho. Entendi, um tourinho. Não, um tolinho, um tolinho. Sinceramente, responde logo aqui uma coisa. Eu fui fazer a thumbnail, aí botei lá. O símbolo do Fortaleza, qual é? Um leão? Leão. O símbolo do Ceará, qual é? O vovô. O vovô. Qual é o símbolo do Bahia? Qual é o mascote do Bahia? Eles dizem... O torcedor do Bahia diz que é o Superman. Mas assim... Superman é mascote? Não, calma lá. Superman, é Superman, aí tem um jogo que tem o Capitão América, tem outro jogo que é o Homem-Aranha. Não, mas é assim... Eu de vez em quando... Mesclasse aí Marvel com DC, mas tá tudo bem.
Eu, de vez em quando, eu uso uma camisa do Superman, porque assim, eu gosto, né? E aí eu acho interessante o torcedor do Bahia dizendo que eu tô usando a camisa do Bahia. Mas vem cá, o Superman, gente, desculpa, é um personagem da DC Comics mesmo. É um personagem da DC Comics. O Superman, se bobear, é mais velho que o Bahia. Se a gente pegar o ano de criação do Superman, talvez o Superman seja mais velho do que o Bahia. Talvez, não sei. Isso que é. O do Bahia me ajude a pagar esse boleto, tá? Dê muito like. Muito like. Olha, boleto aqui para vencer. Dê muito like nesse... Agora, quer ver uma parte aqui da live para perder inscrito? Quer ver? Ó, é pena de o, mim, Bahia, tá? O Bahia não tem mascote, que o Superman é da DC Comics, que hoje é propriedade da Warner Bros. E o Bahia não tem estádio, porque a Fonte Nova é do governo. Mas o pior não é isso. O pior é o cara dizer que a gente tem inveja do Bahia. Que outra aqui apareceu? Espera. Falaram muita bobagem. O mascote oficial do Bahia é o Superman. Todo mundo sabe que é o Superman, meu caro. Compre um livro de gramática e vá aprender o que é sátira. Aí você vem com outro humor aqui assistir a gente. Porque hoje aqui é a língua afiada, é uma brincadeira, é uma sátira que a gente está fazendo. A gente fala sério e em relação ao Bahia, é uma sátira. Não, ele está errado. Ele diz aí, ó, veja. Falaram muita bobagem. O mascote oficial do Bahia é o Superman. Gente, primeiro, Ziraldo desenhou uma versão do Super-Homem. O Super-Homem é um personagem da DC Comics, que hoje a propriedade é da Warner Bros. Studios, a Warner Bros. Eles são donos da DC, do Superman, do Batman, do Aquaman, Mulher Maravilha, etc. Se Ziraldo quis fazer uma sátira e desenhou um personagem como Super-Homem, que é Superman em português, Super-Homem é a tradução de Superman em português, Ziraldo fez lá um bonequinho, é o Superman, gente. Esse personagem já existia. Será que se a DC Comics, lá no começo do século passado, não tivesse inventado o Superman, Ziraldo desenharia o Super-Homem? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Bruno, vai estudar, meu amigo. Me tenha santa paciência, porra. O mascote do Bahia, o Super-Homem, é uma cópia do Superman. É um plágio, podemos dizer assim, ok? Portanto, não. Ziraldo não inventou a roda. Ziraldo não fez um personagem novo, ok? Não fez. Ele copiou o que já existia, que era o Superman da DC Comics. Tá explicado. Nerd, o Bahia fechou uma parceria com a Warner para o lançamento do filme Super-Homem. Veja aí. Então... Ok, isso eu vi. Espera, Samuel, espera. Aí é a minha área, espera. Eu vi, mas isso é diferente. Isso é outra coisa diferente. Se a Warner quiser, eu acredito que se a Warner quiser, ela proíbe o Bahia de usar esse personagem. Se a Warner quiser, ela proíbe o Bahia. Ok? Ó, vou dar um exemplo simples, tá, Selmo? Rapidinho. Aqui na Costa Rica tem um supermercado que se chamava Super Mario. Super Mario Bros. É uma coisa assim. O supermercado fica lá no fim do mundo, nas montanhas, sei lá onde. A Nintendo processou o supermercado, cara. A Nintendo processou o supermercado porque o supermercado se chamava Super Mario. Ou era Super Mario Bros, ou era Irmãos Mario Bros, alguma coisa assim. A Nintendo, a poderosa Nintendo do Japão, processou o supermercado no fim do mundo aqui na Costa Rica. Lá, marca é coisa séria. Marca é coisa séria, nerd. Daqui onde eu estou vivendo, Selmo, daqui onde eu vivo, em São José, a grande área metropolitana da cidade, até esse supermercado, são as 4 horas de carro, pô. Tá no fim do mundo o supermercado. E a Nintendo, eu não sei nem como é que a Nintendo descobriu que esse supermercado existe. Mas, enfim, tá explicado. É o Net do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. Net Futebol é show, vem fazer parte do clube. Só não se arriba, show do esporte